Hoje nós queremos falar baseado no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículos de 31 a 38, onde nós vamos falar da ceifa e dos ceifeiros, uma mensagem missionária de desafio para a igreja. O pastor Manuel Cardoso nos falou, o pastor Manuel Messias, e nós estamos no 100 dias de oração que impactarão o Brasil, através de uma campanha de transformação, que vai ser realizada em julho, em todo o Brasil. E teve início no dia 22 de abril, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. E, portanto, é uma campanha, nossa igreja lá em São Pedro, Piauí, vai passar 6 horas em campanha de oração, começando às 3 da tarde e encerrando às 9 da noite. Assim é todo o Brasil. Então, irmãos, vamos ficar em pé e vamos reverenciar a leitura da palavra de Deus, lendo Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de João, versículos de 31 em diante, do capítulo 4, que diz assim: Neste ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desaste-se alegre tanto o ceifeiro, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Podeis sentar, meus amados irmãos? Agora, meus irmãos, diga para o seu vizinho: não fale comigo, eu vou ouvir a palavra de Deus agora. Graças a Deus por isso, irmãos. A ceifa e os ceifeiros. A ceifa, irmão, significa colheita. Ceifeiros são aqueles que ceifam. O contexto aqui nos mostra que Jesus tinha terminado o diálogo com a mulher samaritana. Diálogo este que culminou com a decisão daquela mulher aos pés de Jesus, a ponto dela chegar na sua cidade e sair batendo nas portas das pessoas e convidando o povo, dizendo: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porque Jesus entrou na vida daquela mulher, Jesus entrou na intimidade daquela mulher, Jesus foi andando até o recôndito da alma daquela mulher, ganhando para Jesus, e aquela mulher, portanto, se derramou nos pés de Jesus. E aqui, irmãos, nesse texto, nos versículos 31 e 32, os discípulos estavam falando de comida e rogavam: Mestre, come. Mas Jesus respondeu: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vida de Jesus, meus irmãos, estava entregue totalmente à vontade do Pai. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, registra uma afirmação de Jesus, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 6, 27, Jesus enfatiza: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmão, nos lembra no Velho Testamento o maná.
O maná, portanto, era o alimento temporário para o corpo, lá em Êxodo 16. Mas Cristo, pelo Espírito, Ele alimenta o crente continuamente. Em Marcos 6, de 7 a 13, quando Jesus instruiu os 12 para sair evangelizando, Jesus ordenou: nada leveis pelo caminho, exceto um bordão. Não podia levar pão, nem alforje e nem dinheiro. Só podia conduzir um bordão. Bordão, meus amados irmãos, significa uma vara. Era um cajado, usado por pessoas idosas, que naquele tempo já usavam. Hoje muitos não querem usar aquele preconceito, mas as pessoas idosas usavam o bordão, usavam a vara, os soldados, os pastores, os viajantes, usavam aquele bordão. E era, sabe o que, irmãos? Símbolo de autoridade. Os discípulos deviam depender inteiramente da fé em seu Senhor, que por meio dos ouvintes providenciaria o pão de cada dia. Os discípulos não eram para levar nada. O pão eles iam ter na casa das pessoas. Não era para usar o alforje, que era um surrão, porque o mendigo usava. E o salmista já dizia: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, igreja? E meus amados irmãos, portanto, os discípulos eram para depender somente da fé. O irmão depende da fé, o irmão tem fé, o irmão confia em Deus. Confie em Deus, irmãos, porque a fé é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Um dia Jesus estava na casa dele, que era numa cidade chamada Cafarnaum. Trouxeram um paralítico e eram conduzidos por 4 homens. Mas quando chegaram na entrada da porta, havia uma multidão que não deixava aqueles homens conduzir o paralítico à presença de Jesus. Muitos ficam na porta, nem deixam ninguém entrar e nem entram, nem faz nada e nem deixam os outros fazer. A multidão, os homens subiram no telhado e desceram o paralítico à presença de Jesus. Era um jovem, e Jesus, olhando para ele, e se admirou da fé daqueles 4 homens. Então Jesus disse para o jovem: toma o teu leito e anda, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Amém. Irmãos, Deus não quer ninguém paralítico. Deus queria que aquele jovem conduzisse a igreja com seus pés, andando. Assim Deus quer também que cada crente não fique em casa paralisado. Você não é para atacar a paralisia, não é para se acomodar. Pregue a palavra, pregue o poder de Deus, Cristo Jesus. Irmãos, outra vez Jesus em Jerusalém apresentou-lhe, em Cafarnaum, apresentou-lhe a ele um centurião romano. E aquele homem, portanto, disse: Senhor, jaz em casa o meu criado, sofrendo horrivelmente, de cama, paralítico. Jesus disse: irei curá-lo. Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo: este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, a meu servo faz isto e ele faz. Jesus se admirou e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Meus amados irmãos, vamos deixar que as pessoas sejam impactadas pela nossa fé, que as pessoas se admirem da nossa fé, que as pessoas se inspirem na nossa fé. Mateus 6, 25 a 34, Jesus fala da ansiosidade. Não andeis ansiosos pela vida,
quanto ao que a fez de comer, de beber e de vestir. Quantas pessoas neste mundo vivem com esta ansiedade? Que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos? E uma preocupação tão grande com estas coisas. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas Deus sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas, do que as aves? Jesus disse, meus irmãos, considerai os lírios dos campos, não trabalham, não fiam, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Veja bem, irmãos, que Salomão era rico, era um homem poderoso, mas nem ele mesmo se vestiu como os lírios. Olha, meus amados irmãos, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus aqui, portanto, disse, homens de pequena fé. Certa feita os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus disse, não, eu não preciso aumentar a fé de vocês. O que vocês precisam é de exercitar a fé. Exercite, meu irmão, a sua fé. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, meus irmãos, mostra a verdadeira escala de valores. Ele queria dizer que o corpo vale mais do que o vestuário, e a vida vale mais do que a comida. Acima destas coisas terrenas está, sabe o que, irmãos? A nossa comunhão espiritual com nosso Deus. O ministério de Jesus começou, sabe como? Com jejum, uma preparação espiritual para lutar contra o inimigo. Jesus passou 40 dias orando e jejuando. Meus amados irmãos, Atos 9, versículo 9, fala da conversão de Saulo de Tarso. Ele também esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu, estava orando. Paulo seguiu o bom exemplo do jejum, promovia em cada igreja a eleição de presbítero e depois orava e jejuava. Mateus 9,37 diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, vamos orar a Deus, irmãos, por trabalhadores para esta cidade, para esta igreja, para este povo. Jesus, portanto, meus irmãos, pediu oração, rogai ao Pai. Para o ministério, meus irmãos, são poucos os que se oferecem. Nas universidades está cheio de excedentes, nas empresas cheias de excedente, mas para o ministério poucos se oferecem. Por isso, no versículo 35, Jesus diz, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus fala aqui dos samaritanos, vindo de toda parte para ouvir a mensagem de salvação. E Pedro alertou a igreja primitiva a erguer os olhos. 1 Pedro 2,9, ele disse, raça, vós sois uma raça eleita, não uma qualquer raça, uma raça eleita, uma raça de privilégio, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a virtude do amor, é a virtude da fé, é a virtude do entendimento, é a virtude da compreensão, é a virtude do amor, é todo tipo de virtude. Palmas, meus
meus amados irmãos, 3 grandes objetivos da igreja. Primeiro objetivo, testemunhar de Cristo. Mateus 28, 19: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo disse que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Um pregador, certa feita, ao meio-dia, encontrou uma senhora com a criancinha nos braços. Ele deu vontade de pregar para aquela senhora ao meio-dia, mas viu ela com aquela criancinha. Mas o Espírito dizia: prega, 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 e não te cales, fala e não te cales. E ele pregou, e aquela mulher estava carente, aquela mulher se derramou, aquela mulher aceitou a Jesus naquele momento. Olha aí, irmãos, que maravilha! Era um fruto que estava pronto para a colheita. Mas, meus amados irmãos, se nós formos colher aqueles frutos que já estão maduros demais, eles caem, eles apodrecem. Se nós formos colher fruto antes do tempo, vamos colher um fruto verde. Então nós precisamos aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus e o tempo passa rapidamente. Meu irmão, o que você está fazendo? Use a sua vida no reino de Deus. Segundo objetivo da igreja, ensinar. Mateus 28, 20: ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Precisamos ensinar aquela pessoa que está aceitando a Jesus, porque a Bíblia diz que é como uma criança pequena não vai a um banheiro só, uma criança pequena não come só. Assim é o novo decidido, precisa de pais, precisa de tutores, pessoas idôneas, pessoas preparadas para ensinar a palavra de Deus. E como eu poderia aprender se alguém não me explica, se alguém não me ensina? E a Bíblia diz: a palavra está contigo na tua boca e no teu coração. Prega a tempo e fora de tempo. Amém, igreja? E o terceiro, meus amados irmãos, objetivo da igreja, e grande objetivo, é o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, dê glória ao nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Efésios 1, 11 e 12 fala disso. Isaías 43, verso 7 diz que Deus nos criou para a sua honra, para a sua glória. Salmo 150, verso 1: todo ser que respira, louve a Deus. Que música maravilhosa, as criancinhas cantando aqui, glorificando a Deus, louvando a Deus, enaltecendo o Senhor na beleza da sua santidade. Isto é maravilhoso. A alegria dos ganhadores de almas, Salmo 126, verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esses feixes, sabe que são feixes, meus amados irmãos, feixes de alegria, feixes de entusiasmo, feixes de pregação, feixes de batismo. É a igreja crescendo, se edificando, se fortalecendo no Senhor, marchando para a pregação da palavra de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Lucas 15, 6: indo para casa, reuniu seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A alegria da ovelha perdida. Vamos em busca da ovelha perdida. Vamos em busca, meus amados irmãos, da ovelha que saiu do aprisco.
da ovelha que está lá no despenhadeiro, da ovelha que está no outro aprisco, da ovelha que saiu daqui. Vamos sentir falta da nossa ovelha, vamos sentir falta do nosso irmão, vamos dar ao nosso irmão amor, carinho, afeto, intimidade. É isto que a palavra de Deus nos diz. No Salmo 116, o salmista disse: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele então olhou ali para Deus e disse: eu amo o Senhor. Ele, portanto, se apresentou a Deus de uma forma afetuosa, de uma forma carinhosa. Eu amo o Senhor, meu Deus. Ele puxou Deus para perto dele. Quem ama quer estar perto, irmãos. Já viram um casalzinho de namorado longe um do outro? Coladinho um do outro. Quem ama quer estar perto. E Deus está perto de você, Deus está perto de nós, porque Deus está no nosso coração. Amém, igreja? Amém. Irmãos, pouco antes da volta de Jesus ao Pai, Jesus ordenou em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Segundo Timóteo 4:12, a palavra de Deus nos instrui: prega a palavra, corrige, repreende, exorta. A palavra, portanto, ela nos corrige. Muita gente não gosta de ler a Bíblia, porque quando começa a ler a palavra vai tocando, porque a palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado, ela corta do outro, mas ela vai repreendendo e ela exorta. Tiago 5:7 fala da paciência dos agricultores, os lavradores que esperam receber as primeiras e as últimas chuvas para fazer a colheita. Assim a Deus espera também o arrependimento do homem pecador. O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando ainda, meu amigo? Marcos 1:15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 4:19: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Os seus pecados, portanto, representam a multidão, mas Deus cancela todos. Deus apaga todos. Deus passa uma borracha no seu passado, no seu pecado, e Deus cancela todos os seus pecados. Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, só tem salvação em Jesus. Só Jesus Cristo salva. João 5:24 diz: em verdade eu vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está no presente, tem. Hoje, agora mesmo, está garantida a salvação. E a salvação é um presente de Deus para o homem pecador. É de graça. Você não paga nada pela salvação. Salmo 37, versículo 5, portanto ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Agora mesmo, enquanto a igreja está orando, intercedendo por você, enquanto nós vamos agora nos preparar para receber todas aquelas pessoas que desejam aceitar Jesus nesta noite. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega o teu emprego, entrega a tua empresa, entrega tudo ao Senhor. Alguém nesta noite para Jesus, que quer aceitar a Jesus como Senhor, levante a sua mão.